As consequências econômicas da pandemia atingiram em cheio milhares de famílias brasileiras. Algumas perderam parte ou toda a renda. Um dos impactos foi nas despesas com aluguéis. Para evitar que as pessoas que não conseguiram pagar a dívida fossem parar na rua, uma lei oficializou a suspensão dos despejos, válida até 31 de dezembro. A proposta inicial de suspensão, ela partiu da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e essa solicitação da CNBB foi direcionada ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que passou uma recomendação aos juízes de não determinar o despejo naqueles períodos mais agudos da pandemia. No período vermelho, onde que havia até lockdown e perda de renda. Posteriormente, o ministro deu uma liminar, suspendendo, e depois foi criada a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora discute-se no STF a prorrogação deste prazo para março de 2022. A decisão seria válida para imóveis em áreas urbanas e rurais. O Supremo Tribunal Federal iniciou na data de ontem um julgamento para ver se estende os efeitos de uma lei promulgada pelo presidente Bolsonaro, estendendo até março as suspensões das decisões judiciais que referem-se a despejo. O despejo refere-se a locações. Então, mas tem um limite. Só podem ser impedidas os despejos aqueles imóveis residenciais até no valor de R$600 e que o locatário comprove a perda de renda no período da pandemia. Os imóveis comerciais de valor até R$ 1.200 a locação mensal, sempre comprovando a diminuição da renda ou a perda dela no período da pandemia. O julgamento que iniciou ontem, no dia 6, o relator é o ministro Barroso, e até então ele foi seguido por outro ministro, que é o Luiz Edson Fachin. Na opinião do advogado, a determinação não beneficia toda a população. É que aquelas famílias que perderam a renda não se vejam jogadas na rua, despejadas, sem ter lugar para onde ir, evitando o maior contágio do vírus. Em nosso entendimento, a medida não é das melhores. Se essa medida fosse circunscrita apenas aos períodos de lockdown ou de alta restrição de circulação, e com a comprovação de efetiva perda da renda, e naquelas regiões onde que houvesse lockdown, seria mais correto. Porque, por exemplo, na nossa região nós não estamos em lockdown e essas decisões também estão suspensas, o que não é razoável. Porque, a bem da verdade, se está fazendo cortesia com o chapéu dos outros, né? A seguir essa linha de humanismo, onde que o proprietário de um imóvel tem que tolerar o não pagamento de um aluguel por dificuldade de um inquilino, até um ano depois do final do decreto de pandemia, se fosse homogêneo, tinha que se estender também às instituições financeiras, de não cobrar juros, de não cobrar multa durante todo esse período, as concessionárias de serviço de telefone, de internet, que a internet é tão útil nesse período, né? A energia nem se diga, a água, né? Telefones. Então, eu acredito que não é justa essa medida. Justa seria se fosse nos períodos de lockdown, tá certo? E durante a pandemia. Superado isso aí, como nós estamos hoje, creio que essa medida não tenha tanta relevância.